noite. Meus amados, eu quero convidar a todos para abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo de número 21. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler os versículos 8 até o versículo de número 11. Mateus, capítulo 21, versículo 8 ao versículo 11. Quem achou, diga amém, meus irmãos. Levanta a Bíblia assim, quem achou, irmãos, para o povo ver que coisa bonita, olha. Olha quanta Bíblia, está vendo? Muito bem. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? Vamos ler o 11 juntos? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, de posse destes versículos que estão contidos no Novo Testamento, eu quero falar sobre Jesus, um homem singular. A história na qual nós estamos envolvidos, ela é formada e composta por homens cuja vida e cujos feitos trouxeram benefícios e malefícios à humanidade. E nós poderíamos dizer acerca destes personagens que trouxeram benefícios, como poderia ser a nossa vida sem eles? Pela terra passou homens como Albert Einstein, passou Martinho Lutero, passou Freud, passou Mandela, passou Platão, passou Martin Luther King, passou Thomas Edison, que nos beneficiou com a energia elétrica, passou Abraham Lincoln, um grande presidente dos Estados Unidos da América, mas também passou um homem da cidade de Nazaré, cujo nome é Jesus. Um homem simples, que trabalhou como carpinteiro a maior parte de sua vida adulta. Entretanto, ele foi extraordinário pela forma como viveu e pela influência que exerceu sobre a humanidade. Ninguém mais, nem reis, ditadores, cientistas, educadores ou líderes militares deram uma contribuição maior que a de Jesus à história deste mundo. Pelo menos 12 bilhões de pessoas já passaram por este planeta, mas até hoje, quase 2000 anos depois da morte deste Jesus, ninguém sequer chegou perto de ocupar o seu lugar, a sua posição singular na história. Quem confirma isso dizendo amém, meus irmãos? Este Jesus, ele é singular. Diga comigo, singular. Singular significa alguém que é único, alguém que é distinto, alguém que não pode se encontrar um correspondente. Alguém pelo menos parecido não tem. Interessante que normalmente as pessoas se tornam singulares ou distintas por vários motivos. Por exemplo, pela família que nasceu. Às vezes a pessoa nasce de uma família nobre e passa a ser alguém distinto por isso. Às vezes a pessoa se torna distinta porque é possuidor de riquezas, de propriedades.
Às vezes a pessoa se torna uma pessoa distinta pelo seu grau de instrução, em cada dedo um anel. Às vezes outros se tornam distintos porque fazem viagens para o exterior, para os continentes. São pessoas que transitam em vários locais. Outros porque nasceram em uma cidade de destaque, e ainda porque alguns têm amigos influentes. Se dependesse destes critérios, Jesus jamais seria singular. Por quê? Porque a família dele, do ponto de vista social, não era uma família de destaque. Ele era filho de um homem simples, carpinteiro, e de uma camponesa chamada Maria, a nossa irmã. Também ele não tinha riquezas materiais. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, Paulo disse que ele, sendo rico, se fez pobre. Então, nesse critério ele não passaria. Também não foi a sua educação, ele não foi educado em Harvard, ele não passou nas grandes faculdades. Quando abria a boca para falar, causava tanta admiração que as pessoas disseram: como pode ele falar assim se não passou pelas escolas rabínicas? Também não foi por suas viagens. Jesus estava circunscrito a Jerusalém e também a Judeia e a Pérea, aquelas imediações que compunham a nação de Israel. Somente fez uma viagem para o estrangeiro quando foi fugitivo como criança, para escapar da fúria de Herodes, quando ele foi para o Egito. Também não foi a cidade que ele nasceu, pelo contrário. Um dia Filipe encontrou Natanael e disse: achamos a Jesus, de quem escreveu Moisés e os profetas. Ele é de Nazaré. E então Natanael disse: de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Era uma cidade sem prestígio, que ninguém de grande nome se havia levantado de lá. Também não foi pelos seus amigos influentes. Pelo contrário, ele foi recriminado porque andava com a escória da sociedade. Ele andava com publicanos e andava com pecadores. Mas se nenhum desses critérios que normalmente tornam uma pessoa distinta, eles se aplicam a Jesus, por que ele se tornou uma pessoa singular? Em primeiro lugar, Jesus é singular por sua natureza. Diga comigo, natureza. Jesus tem dupla natureza. A natureza divina, quando estava ao lado do Pai, já como divino, ele desceu à terra e tomou posse da natureza humana. Aí então ele passou a ter duas naturezas. E isso ele revela em Isaías, no capítulo 7, versículo 14. A profecia messiânica já dizia que o Messias seria um menino Deus. Quando diz o texto sagrado: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E ainda diz o capítulo 7, versículo 14: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A Bíblia nos mostra uma vez que Jesus estava com os seus discípulos nas partes de Cesareia de Filipe, e perguntou a eles: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, diante de tudo que eu tenho feito, o que é que as pessoas falam de mim por aí? Então eles disseram: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, ou alguns dos profetas. Aí Jesus disse: tá bem, e vocês que andam comigo, dizem o que de mim?
Porque que os de fora tenham opiniões diversas, eu até entendo, estão distantes. Eu quero saber quem anda comigo, o que é que pensa de mim. Houve um silêncio sepulcral, mas Pedro abriu a boca e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus não repreendeu ele, pelo contrário, disse assim: isso aí não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Somente Jesus possui em si as duas naturezas. Nenhum líder espiritual que já passou, está passando ou passará sobre a terra, advogou ou chamou para si ou reivindicou a autoridade que só Jesus tem. Ele fez 7 declarações que deixam qualquer um abismados. Ele disse em João 6,35: eu sou o pão da vida. Em João 8,12 ele disse: eu sou a luz do mundo. Em João 10,7 ele disse: eu sou a porta. Em João 10,11 ele disse: eu sou o bom pastor. Em João 11,25 ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em 14,6 eu sou o caminho e a verdade e a vida. E no capítulo 15, versículo 1 do mesmo evangelho, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Nem Buda, nem Confúcio, nenhum desses líderes que já passaram pela terra disseram declarações como esta. Isso faz de Jesus um homem singular. Segundo, Jesus é um homem singular, porque diferente de todos os outros que nasceram a partir de Adão, todos nasceram em pecado, todos nasceram com a deficiência moral da semente pecaminosa. No entanto, Jesus é singular, porque ele nasceu, se fez carne, mas ele não trouxe consigo a natureza pecaminosa. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo de número 9, de seu livro, diz que na boca do Messias não se achou engano. Em Hebreus capítulo 7, versículo 26, o escritor anônimo aos Hebreus diz que convinha um sumo sacerdote como Jesus, imaculado, separado dos pecadores e inocente. Aleluia. Além do seu caráter sem mancha, Jesus é singular pela sua forma de tratar as pessoas. Normalmente, as pessoas do mundo gostam muito de receber as pessoas bem quando elas têm dinheiro, quando elas têm posses, quando elas são pessoas de autoridade. Jesus destaca-se como aquele que é distinto dos homens, porque ele dá preferência aos que não têm preferência. Ele dá preferência aos pobres. Ele disse: aos pobres é anunciado o evangelho. Ele dá preferência às mulheres. Nenhum rabi era seguido por mulheres, só Jesus. Cadê as mulheres para dar glória a Jesus? Olha que mar de mulher aí. Ele atende os ricos, vai na casa de Zaqueu, mas para na estrada para ouvir um mendigo cego, que diz assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Era cego, mas via. Via que Jesus não era qualquer pessoa. E Jesus para depois do clamor insistente daquele cego e disse: tragam ele aqui. E Bartimeu tinha uma fé tão provocadora que ele lança de si a sua capa antes mesmo de ser curado. Com essa atitude ele estava dizendo: mendigo nunca mais. E ainda estava cego, mas ele disse: a cegueira para hoje e a mendicância também. Ele não só vai mudar a minha vida física, ele também vai me dar condições de trabalhar, porque ele muda situações. Aleluia. Ele recebia religiosos, como Nicodemos, mas sentava no poço para falar com a mulher adúltera. Alguém pensou: será que ele tem tempo para as crianças? Quando vieram trazendo as crianças para ser abençoadas, os discípulos disseram: não. Ricos e pobres ainda vai, mulheres e homens ainda vai, mas criança, ele disse: deixai vir a mim. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Mas Jesus não só abria as portas do seu coração para estas pessoas que eu citei, ele também tinha tempo para os doentes e atormentados. Em Marcos capítulo 1, versículo 32, é dito que trouxeram um endemoniado para ele, e a porta do consultório estava aberta. Ele recebia pessoas de várias nacionalidades. Um dia, passando pelas partes de Tiro e Sidom, uma mulher que tinha uma filha miseravelmente endemoniada, sabendo que ele estava passando por ali, enxergou em Jesus a possibilidade da libertação da sua filha. E mesmo sendo de outra cultura, ela resolveu clamar. E veio atrás gritando, porque ela sofria como mãe em ver a sua filha enjaulada espiritualmente. E ela gritava dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está numa situação miserável. A princípio ele fez silêncio. E quando foi instado a dar uma resposta pelos discípulos, ele disse: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher insiste. E quando ela insiste, Jesus diz assim: não posso pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Alguém que estava à sua volta pensava: com essa ela volta. Mas quem quer e tem objetivo não desiste. Como Elson disse que entrega o pão aos filhos, a sua preferência é aos filhos e não os cachorrinhos. É isso mesmo que você ouviu. Ela disse: muito bem, mas depois que os filhos estão tudo satisfeitos, os cachorros ficam em cima, debaixo da mesa com aqueles olhinhos assim, esperando uma migalha. Não me importa que eu seja colocada como um cachorrinho, mas eu tenho o direito da migalha. Anda candaramachure me candaralamaia. Se, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou. Nunca vi o humilde sair perdendo. Jesus é singular também pelas suas obras. Ninguém que passou pela face da terra se compara a Jesus na realização de milagres. A gente não está falando de 1, 2, 3 milagres, não. A gente está falando de tantos milagres que João disse que, se fosse escrever, nem todos os livros do mundo caberia.
Nós estamos falando de realizações e feitos extraordinários. Na ocasião em que ressuscitou Lázaro, por exemplo, os saduceus, os fariseus e os anciãos se reuniram e disseram: o que é que a gente vai fazer com este homem? Porque ele realiza muito milagre. Nicodemos foi convencido pelos sinais. Quando foi ter de noite com Jesus, disse assim: mestre, eu sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Em Atos 10:38, quando Pedro entrou na casa de Cornélio, ele pregou para este homem que havia recebido uma visita angelical e disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu sei que alguém, ao abrir a Bíblia nos evangelhos e ver os registros dos milagres contados por Mateus, por Marcos, pode dizer assim: alguns discípulos eram pescadores, e pescador pega uma piaba e diz que foi um tucunaré. Tem uma tendência a aumentar, que pegou um peixe grande quando pegou um peixe bem pequenininho. Mas o Espírito Santo, por divina providência, não colocou só Mateus, Marcos e João, colocou um doutor, Lucas, para escrever milagre. Pelo menos um doutor falando, você crê, não crê? E o doutor escreveu em Lucas 4:38, que Jesus resolveu a febre da sogra de Pedro só tocando na mão dela. Quando chegou na casa de Pedro, que ficava em Cafarnaum, ao invés de dizer à mulher: tome um paracetamol de 750 miligramas, ela estava acamada com febre. Jesus disse: traga ela aqui, tocou na mão dela, ela ficou boa e já começou a servir. Só um toque da mão resolveu o que o paracetamol resolve. Em Lucas 5, versículo 12 e 13, chegou diante dele um homem acometido de lepra. E Lucas, como médico, dá o detalhe de que ele estava coberto de lepra, coberto, da cabeça aos pés. A lepra na época era tão difícil de ser curada como a AIDS nos nossos dias. Adquirir a lepra era já adquirir a morte. A pessoa tinha que fazer isolamento vertical e horizontal. Tinha que se isolar da sociedade. Estava proibida de frequentar a sua própria casa, de frequentar os ambientes públicos, sociais e até mesmo de ir à igreja, porque podia transmitir o fungo, a bactéria que estava alojada em sua pele, que atirava a sensibilidade, que fazia com que membros caíssem, que queimava como fogo. Este homem, nesta condição, diz Lucas, chegou próximo de Jesus. E a multidão que estava com ele, por certo, ao ver aquele doente, com medo de se contaminar, se espalharam, mas o mestre picou. E já foi surpresa para o leproso, porque disse assim: todo mundo se afasta e ele fica. Ele não tem medo de mim, não. Ele também não tem medo de se contaminar, não. Jesus é o único que toca no imundo e continua puro. Pelo contrário, em vez de adquirir a impureza, ele transmite a pureza. Aleluia! Aquele homem cai de joelhos. E ele chama Deus de três coisas. Jesus de três coisas. Ele diz: Senhor, primeiro Senhor. Kyrios, se tu quiseres, soberano. Não é se eu quiser, é se tu quiseres.
Tu podes me purificar. Pode é poderoso. Eu estou chamando o Senhor de Senhor. Eu estou chamando o Senhor de soberano. E estou chamando o Senhor de poderoso. Ah, Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Interessante que Eliseu disse a Naamã: tome 7 mergulhos. Quem sabe ele pensou que Jesus ia dizer a mesma coisa. Ao invés de fazer isso, Jesus disse: isso aí eu resolvo com um toque. Como é, Jesus? Somente um toque. E ele podia resolver com a palavra: fique limpo. Só isso. Mas quanto tempo aquele homem não era tocado? Pelos amigos, pela família, finais de ano, reuniões em casa. Faz tanto tempo que ninguém te toca, porque tem nojo de ti. Mas eu te vejo além da lepra. Às vezes a pessoa só vê a lepra, mas ele vê além da lepra. Tem uma alma aí dentro, clamando por socorro. Aí a Bíblia diz assim, olha: estendendo a mão, tocou, dizendo: fique limpo. Aí Lucas de Lucas, o doutor. Não é possível que de um doutor você duvide. Imediatamente ficou purificado da sua lepra. Esse Jesus ainda toca hoje. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso aqui? Em Lucas 5, 18 ao 26, ele cura um paralítico. É isso mesmo que você ouviu, e é um doutor falando. Em Lucas 6, de 6 a 10, ele cura o homem com uma mão ressequida. O homem chegou no templo com a mão assim ressequida, encolhida. Jesus olhou para ele, Jesus não aguentava ver um enfermo perto dele. Disse assim: homem, vem para o meio. Ele veio. Se estende a mão. Quando estendeu, ficou boa. Disse: pronto, está resolvido. Aleluia. Ah, mas ele cura só quem está aqui presente, não? Ele cura à distância. Lucas disse que chegou um centurião perto dele e disse assim: eu tenho um criado bom demais. Ora, está doente, está em casa. O senhor ia lá dar saúde a ele. Jesus disse: vou na hora. E foi com ele. No caminho ele disse assim: não, pensando direitinho, eu sou um homem muito falho. Eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu teto. Agora eu sou um homem de autoridade. Eu sou o chefe de uma centúria de 100 soldados. Quando eu quero, eu digo a um soldado: vá, ele vai. Quando eu quero, eu digo: senta, ele senta. Quando eu digo: vem, ele vem. O que é que você está querendo dizer com isso? Jesus disse a ele, ele disse: o senhor também é chefe. Se o senhor der uma ordem aqui, os soldados do senhor vai lá onde está o rapaz doente. Oh, aleluia. Jesus disse: nem em Israel eu vi tanta fé. Vou mandar um soldado lá, vai. E o teu criado vive. Aleluia. Quando ele chegou no caminho, já vieram os mensageiros: o rapaz está bom. Ele cura a distância. Diga comigo: ele cura a distância. Ah, muito bem. Quero ver ele vencer a morte. Ele vem com a multidão entrando na cidade de Naim. E lá vem uma mulher, viúva, já tinha perdido o marido, conduzindo na companhia de uma multidão o seu único filho, que já tinha falecido, estava falecido, sendo levado para o cemitério. Alguém diz: não tem mais jeito. Depende. Se Jesus entrar na história, ele rasga óbito. Quem crê nisso aqui, irmão? Às vezes já está até decretado.
Às vezes a pessoa o médico já manda chamar a família para se despedir, aí que chega Jesus. Ele chega para a mulher e diz: não chores. Foi lá onde estava o rapaz. Ande como a navassuri, anda como na cante o remanácia. Alguém pensa que ele falou com o rapaz. E o rapaz estava ali? Ali estava só o corpo. Sabe onde é que ele foi? No Sheol. Onde é que ele tem acesso? Lá milhões e milhões de almas. Ele disse: eu quero o filho da viúva. Moço, a ti te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se. E a cerimônia fúnebre se transformou em um culto, em ações de graças. Alguém crê que Jesus ainda faz isso, irmão? Transforma o choro em riso e o pranto em alegria. Glória a Deus. Ele curou a filha de Jairo. Na verdade, ressuscitou ela. Ele curou a mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue. Ele curou o homem que tinha água no corpo, hidropisia. Ele curou 10 leprosos de uma vez, Lucas 17, 12 ao 14. Ele curou 2 cegos de uma vez, Lucas 18, 35 ao 43. E quando um dos seus discípulos, para defender ele, cortou a orelha de um soldado, Jesus pegou a orelha e botou de volta. Aleluia! Fez cirurgia plástica. Aleluia. Eu vou caminhar. Jesus é singular por sua vida inspiradora. Às vezes as pessoas são admiráveis como um exemplo de superação, mas não como exemplo de conduta e de moral. Mas Jesus é exemplo em tudo. Paulo disse aos cristãos da cidade de Corinto: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando lavou os pés dos discípulos, Jesus disse assim: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Aleluia. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 2 e 21, diz que Jesus nos deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas. O teclado, por favor. Jesus é singular por sua mensagem. Escute isso. Muitos homens passaram pela terra com mensagens diversas, mas somente ele, com a mensagem do amor, com a mensagem do perdão, com a mensagem da libertação e da transformação. Glória a Deus. A chuva é de Jesus, viu, irmão? E a gente também. Jesus é singular por sua missão. Ele veio ao mundo com uma tarefa. A tarefa de salvar a raça humana. E ele cumpriu essa tarefa. Ele estava consciente do preço que teria que pagar, preço de sangue. Em Mateus 20, 28, ele diz que veio dar a sua vida em resgate de muitos. Mas mesmo sendo o preço de sangue, ele estava disposto a pagar este preço, de forma amorosa, voluntária e altruísta. E lá na cruz, escute isso, lá na cruz, ele pagou o preço. Aleluia.
Lá na cruz ele cumpriu a missão que lhe foi dada, quando disse: está consumado. E eu concluo esta noite dizendo que Jesus é singular, não somente por sua missão, mas também porque ele foi o único homem que morreu, mas não permaneceu morto. Eu vou repetir esta noite o que eu estou dizendo. Jesus é singular porque ele morreu, mas ele não permaneceu na tumba. Aleluia. Muitos homens passaram pela terra, fizeram até grandes coisas, mas hoje a gente chega lá no cemitério onde ele foi enterrado e diz: aqui jaz fulano de tal, aqui jaz ciclano de tal, aqui jaz Beltrana. Agora, se você tiver condições de ir em Jerusalém e procurar onde está o sepulcro de um homem chamado Jesus, vai estar escrito em inglês lá: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. E as evidências são claras. Um dia disseram assim a Jesus: dá-nos um sinal de que tu és quem tu dizes ser. Ele disse assim: essa geração me pede um sinal, e um sinal não será dado senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aleluia! Quando tiraram o corpo dele, que estava pendurado no madeiro, pois ele foi crucificado, José de Arimateia, que era o lugar, senador, com o prestígio que tinha com Pilato, disse: deixa eu pegar o corpo dele, porque normalmente com os crucificados se deixava pendurado para que os abutres comessem e o resto se dava aos cães. Mas José de Arimateia queria dar um enterro digno a Jesus. Dá-me o corpo dele, eu tenho um sepulcro novo para colocar o corpo dele. Pilato disse: ele já morreu. Foi, se já. E tendo se certificado, deram o corpo a José de Arimateia, que era discípulo oculto de Jesus, com Nicodemos. Pegaram o corpo, enrolaram com faixas, depois de terem passado substâncias odoríferas, e depositaram no sepulcro. A elite judaica chegou perto de Pilato e disse assim: é bom o senhor fazer alguma coisa. Por quê? Porque esse homem, quando estava vivo, disse que ia morrer. Disse que ia morrer crucificado, mas prometeu que depois de 3 dias ia levantar vivo. E o que é que vocês querem que eu faça? Ele disse assim: manda uma escolta romana para lá. Depois de 3 dias o senhor pode liberar os soldados, porque a profecia é até o 3º dia. A gente tem que fazer um jeito para atrapalhar. Aí mandaram soldados e vedaram a pedra que estava na boca da cova com o selo real. Se alguém mexer, cometeu um crime capital. Passou-se a sexta, o sábado, domingo pela manhã. Ainda estava escuro. Sabe o que eu descobri lendo a Bíblia, irmão? Que quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição? Quem foi? Quem foi? Quem foi? E se eu disser que não foi? Foi os soldados, irmão. Você já parou para pensar e ler o texto? Foi eles que estavam lá. Daqui a pouco vira aquele curisco, um anjo descer em formato de um relâmpago. Pode ver que o texto diz isso em Mateus 28. Que ele veio, removeu a pedra e Jesus saiu vivo de dentro.
É tanto que os guardas que estavam tomando conta foram para os anciãos e disseram assim: olha, desceu um anjo lá e tirou o homem de dentro. Aí eles disseram assim: olha, cala a boca, não conta ninguém, toma um dinheirinho. Já tinha corrupção ativa naquela época e passiva dos soldados de receber. Não conta isso para ninguém. Agora a notícia, apesar disso, se espalhou. Não sei se o povo de Chão de Alegria está sabendo. Tem alguém sabendo aqui, irmão? Tem alguém sabendo que Jesus ressuscitou? Ah, então a notícia se espalhou, irmão. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo esta noite. Ele está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Ele está vivo. Quando as mulheres chegaram, o sepulcro já estava vazio. E os anjos disseram: viesse buscar quem aqui? O vivente entre os mortos? Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Esse Jesus, que é singular, está aqui esta noite. Está de braços abertos para perdoar os teus pecados, transformar a tua vida e te fazer ser uma nova pessoa. Ele quer te dar paz interior, quer te dar a alegria do Espírito Santo e o direito de entrar no céu pelas portas. E se tu queres que este homem singular entre na tua vida e na tua família, com a permissão do pastor, esta noite eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu tenho certeza que você não vai se molhar, porque um irmão com guarda-chuva ou sombrinha vai vir lhe acompanhando. Onde está a primeira vida para Jesus?